dimensionamento do sistema fotovoltaico. Tenho poucas variáveis para informar. Área da superfície total de que eu disponho, de telhado ou de fachada. Área do módulo, 2,1 é a área mais comum no mercado. Azimuth, 45 graus, corresponde a nordeste. Se eu tenho noroeste, eu teria menos 45 graus ou 315 graus. Mesma coisa. Altura, 0 grau para superfícies verticais. Essa altura se refere ao vetor normal, que está aqui representado, x, y, z. Altura 0 grau tem componente 0 na direção z vertical, então está apontando para o horizonte. Isso aqui é um vetor unitário, né? Cada componente x e y tem um módulo raiz de 2 sobre 2. Mas se eu for colocar em cima, voltado para a horizontal, 90 graus, aí tem componente z1 apontando para o céu. Então não é uma montagem muito recomendável por conta da sujeira que se acumula. Então 60, 65 graus é uma inclinação mais indicada. Potência nominal desses módulos de 2 metros quadrados varia entre 400 e 500 watts por metro quadrado, dependendo da qualidade do produto, da tecnologia empregada. Vou colocar 450 como o mais comum. A albedo representa a refletância do entorno, do chão, basicamente, que vai afetar qualquer coisa que não esteja no plano horizontal, que recebe um pouco de radiação do chão. 0,2 é um número razoável para superfícies construídas de concreto, mesmo de grama. Coeficiente de perdas, alguma coisa maior do que 1,35 para ter bastante segurança. Bom, isso tudo produz o resultado de uma irradiação anual sobre esta orientação aqui e altura. 1656 kWh por metro quadrado, e uma produção de energia elétrica total de 26.292 kWh. Aqui o edifício vai ter acesso, né, ou vai colocar na rede elétrica isso. Então é interessante informar se esse montante supre todo o consumo do edifício ou não. Não é uma condição obrigatória, mas é uma informação útil. O restante da planilha faz cálculos somente, não tem resultados além desse que está em azul. O dimensionamento de sistema de água quente é semelhante. Informo área, informo azimuth dos coletores solares, informo o ângulo de altura. Vou escolher também aqui 60 graus, seria a inclinação de 30 com a horizontal. Informo temperatura da água quente, lembrando que o corpo humano, né, tem temperatura externa de 35 graus, a gente toma banho com 39 ou 40 graus, e a gente pode aquecer a água a alguns graus a mais do que a temperatura do banho. A temperatura também usada para lavar a mão, lavar a louça, para que essa água não esfrie no reservatório ou no percurso. Albedo 0,2. Coeficiente de perdas eu posso utilizar um coeficiente um pouco menor, 1,2. E com isso eu tenho a produção diária de água quente por mês, de janeiro até dezembro. Vocês podem perceber que a produção no verão é maior. Tenho aqui 5.700 litros em dezembro. Isso cai para 1.000 litros em junho. Claro que isso vai variar se eu mudar aqui a orientação ou a altura.
eu vou verificar uma influência na produção. O máximo seria provavelmente realmente para o norte, né? Mas a gente adapta aos telhados e aumenta a área se for necessário. Esse volume de água quente precisa ser avaliado como água quente voltada principalmente para banho, e no banho a gente dimensiona como 20, 30, 40 litros por pessoa, né? Desde um banho rápido até um banho demorado. E imagina aí quantas pessoas vão tomar banho por dia. Se eu não tiver disponível esse volume necessário, por exemplo, 100 pessoas tomando um banho de 30 litros, exigiria 3.000 por dia. Eu tenho que usar aquecimento por outra fonte elétrica, o gás. Mas percebam que aqui no verão eu tenho água quente sobrando, no inverno água quente faltando. Então, se eu redimensiono tudo para atender o inverno, acontecerá uma sobra muito grande de água quente no verão. Então, isso também não é interessante. Melhor é ter um pouco de água sobrando no verão e um pouco de água faltando no inverno. Vou falar agora da aba de luz natural. Essa aba se refere a um edifício que tem uma ou duas fachadas recebendo luz natural. Eu coloco as dimensões do ambiente, largura, profundidade, altura. Coloco aqui na coluna C os dados da janela principal, um dos lados da sala, e se houver o outro lado, eu coloco aqui na coluna E. Então, quais são esses dados? Fração da largura total que contém aberturas envidraçadas. Seria 100% se eu tivesse só vidro, mas como eu tenho pilares no meio, diminuo para 95%. Transmitância pelo vidro, coloco 0,9 para o vidro simples, talvez 0,8 para o vidro duplo. Altura do peitoril em metros, coloquei aqui 1 metro. Altura da janela acima do peitoril teria mais 2 metros. Fração de obstrução do céu visível pela janela por esquadrias. Então, considero que 15% do vão da janela é coberto por esquadrias. Fração de obstrução do céu visível pela janela desde o ponto no centro do ambiente e a 0,7 metros do chão, por dispositivo de proteção solar que seja branco. Então, se eu me posiciono no centro da sala, altura de uma mesa, e olho para fora pela janela, eu enxergo um pouco da proteção solar. Isso diminui a luz incidente. Nesse caso aqui, 5%. E fração de obstrução do céu visível da fachada por árvores ou edifícios. Então, se eu me aproximo bem da janela, meio da janela, e olho para fora, eu enxergo metade de céu, metade de árvores ou outros edifícios, 0,5. Se o céu estiver inteiro, visível da janela, sem nada na frente, o que acontece num andar alto, posso colocar 1. Mas é difícil porque eu estou no entorno urbano, né? Construído. Depois eu coloco os mesmos dados para outra janela. Se eu não tiver outra janela, né, então 0. Não tem outra janela, tenho janela de um lado e corredor do outro. Tá. Agora eu coloco aqui refletância do solo 20% ou 0,2, madeira escura. Refletância das paredes internas 0,7, vou subir para 0,9, seria um branco. Refletância do teto também 0,9. Refletância dos móveis 0,2, porque são móveis escuros. Área superficial dos móveis, eu considero a superfície de cima, de baixo, do tampo, dos lados. Cheguei aqui a 80 metros quadrados. Vamos ver agora a resposta. Quanto sobra de luz natural para esse ambiente? Essa primeira célula cinza traz, então, a iluminância no centro do ambiente em lux.
2% seria a fração de luz do dia, ou seja, quanto que 81 lux representa em relação à iluminância externa, que é de 3.142. E a célula azul representa a iluminância num dia de céu claro, 328 lux, ou 2,1%. O ideal são 3% nos dois casos. Então, esse ambiente ele está com a iluminação subdimensionada, porque posso desejar um ambiente muito profundo, 15 metros, com 3 metros de altura, iluminado apenas por um lado. Se eu copio esses valores e crio novamente aqui uma janela do outro lado, uma janela secundária, a gente vai ver que consegue duplicar os valores de iluminância obtidos.